Hoje, voltaremos a uma segunda-feira, uma manhã ensolarada com a alegria da primavera no ar. Os transeuntes estavam com pressa para realizar suas tarefas e uma pequena confeitaria que oferecia bolos recém-feitos ainda não estava cheia de clientes, como aconteceria mais tarde. Emma, a vendedora rechonchuda e excessivamente maquiada, entediava-se atrás do balcão, tomando café em um copo de plástico e contando os lucros do dia anterior. Foi então que viu uma senhora mais velha se aproximando da loja. A senhora aparentava ter cerca de 70 anos, vestindo um vestido antigo que perdera sua forma e cor, e um casaco completamente fora de moda. Nos pés, usava sapatos de salto baixo bastante desgastados, e nas mãos carregava uma bolsa em péssimo estado, com alças quebradas. A cliente mal vestida observou os bolos recém-assados, verificou os preços nas etiquetas e contou as moedas na palma da mão. Então, aproximou-se do balcão e começou a perguntar com uma voz fraca, que dava até pena: "Bom dia. Sinto ter que dizer isso, mas o dinheiro que tenho não é suficiente para o pão. Você poderia me dar por um preço menor, e eu trago o resto amanhã? Estou com muita fome, e, é claro, não vou decepcioná-la, trago o valor que falta amanhã mesmo, não duvide." Emma fez uma careta de desagrado. Estava cansada de lidar com os pobres, sempre à espreita de algo gratuito. Então, irritada, ela rugiu: "Eu sou uma milionária e posso pagar as compras de todo mundo do meu próprio bolso. Vá embora, por favor, e não venha com isso. Não pretendo vender nada para você." Nesse momento, um carro de luxo parou ao lado da confeitaria, e dele desceu uma senhora elegante, uma empresária por volta dos 40 anos chamada Silvia. Ela costumava comprar naquele local e levava os produtos recém-assados e frescos, os mais caros, que valiam a pena. A dona da loja se preparou imediatamente para atendê-la com um doce sorriso, fazendo seu trabalho da melhor maneira possível. Enquanto esperava sua vez, a empresária estava ocupada falando ao telefone. Silvia se aproximou do balcão e cumprimentou a vendedora com simpatia: "Como vai, Emma? Bom dia. Como sempre, coloque uma baguete, 3 bolos com canela e baunilha, e 2 croissants recheados com doce de leite. Acho que minhas garotas vão gostar." Em questão de segundos, a vendedora preparou tudo e disse: "Tenha um bom dia, Silvia. Aqui está, já embrulhei tudo. Eu sei exatamente o que você costuma levar. Aproveite. Bom apetite. Está tudo saindo do forno agora." Silvia sorriu, entregou à vendedora uma nota, colocou os produtos assados em uma sacola e se dirigiu à porta. De repente, veio uma voz de trás: "Espere, e o troco? Isso que você me deu é muito." Silvia fez um gesto com a mão e respondeu: "Fique com isso. Venda algo para essa senhora para que ela não morra de fome. Tenha um bom dia. Adeus." A vendedora observou atentamente a cliente rica até que seu carro desapareceu ao virar da esquina. Em seguida, ela pegou a barra de pão mais barata e chamou a idosa que ainda estava na loja, indecisa em sair. "Oi, você teve sorte. Essa senhora pagou pelo seu pão. Pegue e vá embora. Que tudo corra bem para você." A idosa agradeceu emocionada: "Agradeço muito, tanto a você quanto a essa senhora. Que bom que ainda há pessoas compassivas neste mundo." A vendedora rapidamente guardou o dinheiro que sobrou em sua própria carteira. "A mendiga com a barra dança o suficiente e eu tenho filhos para alimentar." Silvia chegou em casa, acabara de retornar de uma viagem de negócios, e sua filha Lola, de 19 anos, correu em sua direção e se jogou em seu pescoço. Como estava feliz em vê-la, quanto a tinha sentido falta. "Ah, que bom cheiro", disse a filha. "Você comprou os pãezinhos que tanto gosto? Como foi o seu dia?" Silvia beijou sua filha. "Também senti muito a sua falta, querida. Hoje você não tem aula na universidade? Olha, vou ficar um tempo com você. Só vou tomar um banho rápido e trocar de roupa, e mais tarde preciso passar no escritório. Muitas coisas se acumularam para eu resolver." A filha respondeu tristemente: "É que hoje as aulas começam mais tarde, e você sempre assim. Acabou de chegar e já só pensa em ir trabalhar de novo. Mas primeiro coma. Vou esquentar a sopa para você e depois fazer um café. Eu te conheço, se não fizer isso, vai passar o dia com fome." Silvia sorriu. "Obrigada por se preocupar, meu sol.
Guarde um pão para sua avó. Aliás, onde está nossa avózinha? A filha, que já estava ocupada na cozinha, respondeu: ela foi para a feira logo cedo. Você sabe como é, quer que tudo seja fresco e caseiro, e que vendam a um bom preço, é claro. Silvia tomou banho, tomou café da manhã com sua filha, vestiu uma blusa e uma saia limpas, despediu-se de Lola com a mão e apressou-se para ir trabalhar. Toda a sua jornada estava programada desde o início até o fim. Afinal, ela tinha o próprio negócio. Havia muito tempo que era proprietária de uma empresa de transporte de mercadorias. Era uma empresa pequena, apenas 6 caminhões no total, mas o lucro que geravam não era nada mal. Com tantos anos e esforço dedicados, Silvia teve que reestruturar tudo sozinha, criando um departamento de logística que funcionava bem. Contratou gerentes experientes, motoristas profissionais e, o mais importante, comprou caminhões de boa marca para garantir que tudo corresse bem. Manteve todos os processos sob seu controle, e naquela manhã, planejava trabalhar por algumas horas, mas acabou ficando no escritório até o final do expediente. Havia alguns assuntos para resolver, o que era bastante normal considerando sua profissão, pois os motoristas podiam enfrentar todo tipo de situação na estrada. A caminho de casa, Silvia entrou em uma pequena cafeteria, sempre tão tranquila e acolhedora naquelas horas. Isso talvez fosse o mais importante para ela, não havia muitas pessoas, e o que ela gostava era de poder ficar sentada em silêncio por um tempo antes de enfrentar as tarefas domésticas. Ela costumava pedir um café e um mousse, saboreando-os lentamente, pensando em suas coisas. Desta vez, por alguma razão, Silvia lembrou-se novamente da mulher idosa e de seu colar. Tentou se concentrar para evocar mentalmente a joia em detalhes, e de repente percebeu. Velhas lembranças invadiram sua mente. Ela estava novamente naquela porta, começou a chover, e ela segurava em seus braços sua filha recém-nascida, que não parava de chorar. Sua sogra, Dona Juliana, apareceu na janela e, ao ver sua nora, abriu-a fazendo uma careta de desgosto. O que você está fazendo aqui? Não é bem-vinda. O que você quer? Silvia começou a chorar e suplicou: Dona Juliana, por favor, seja um pouco compassiva. Deixe minha filha e eu ficarmos em sua casa por um tempo. Pediram-me para deixar o apartamento que estava alugando, porque ultimamente não tinha como pagar, e para onde vou se nem mesmo tenho pai? Sou órfã e, além disso, sinto ter que dizer isso, mas Lola é sua neta. Deixe-nos ficar em sua casa pelo menos por um tempo. O sogro de Silvia, Sr. Ricardo, também apareceu na janela e estava prestes a deixar sua nora entrar no apartamento porque percebeu que ela estava sob a chuva e com seu bebê. Mas sua esposa, de repente, começou a gritar como uma louca: fora daqui, sem vergonha. Primeiro você acabou com nosso filho, que descanse em paz, e agora quer nos tirar nossos metros quadrados. Álvaro morreu por sua culpa. Eu te odeio. Resolva seus problemas sozinha. Saia daqui agora mesmo. Quem sabe se essa filha sua é minha neta ou não. Vá atrás de quem você a concebeu. Podemos esperar qualquer coisa de vocês, as do orfanato. E, furiosa ao máximo, ao fechar a janela com um estrondo, deixou claro que a conversa havia terminado. Silvia esperou um pouco mais e se dirigiu à estação. Não tinha para onde ir, mas quando tudo estava apenas começando, que bonitos eram as recordações. As lembranças tomaram conta de Silvia completamente, e as lágrimas começaram a brotar de seus olhos. A protagonista de nossa história cresceu em um orfanato e, pode-se dizer, teve sorte. Era um orfanato pequeno, conhecido como exemplar, com o apoio e supervisão do próprio prefeito da cidade. Portanto, nenhum aluno sofreu assédio de nenhum tipo e, é claro, como as normas eram muito rígidas, ninguém se atrevia a infringi-las. O pessoal docente era altamente profissional, as crianças eram ensinadas de maneira eficiente e consciente. Frequentemente, eram levados em excursões para ver exposições, ir ao circo ou ao cinema, e muito se falava sobre cultura, inclusive com aulas extracurriculares de diversos tipos, como culinária, futebol, corte e costura, e idiomas estrangeiros. Desde pequena, Silvia mostrou-se talentosa em matemática, sendo habilidosa em cálculos, resolução de equações e possuindo boa memória. Os professores reconheciam seu desempenho, premiando-a com diplomas. Após se formar, ajudaram-na a ingressar em uma prestigiosa universidade, na Faculdade de Economia e Gestão.
A única má sorte que teve foi com o apartamento fornecido pelo governo, que teve vizinhos problemáticos, alcoólatras e marginais, tornando impossível estudar em tal ambiente. Eventualmente, teve que se mudar para o campus universitário, compartilhando um quarto com amigas. Durante seus estudos na universidade, em uma festa estudantil, Silvia conheceu Álvaro. Ele a cortejou a noite toda, sendo atencioso e a defendendo quando outros tentaram incomodá-la. Álvaro, sendo um praticante de boxe, impôs respeito, e eles se tornaram um casal apaixonado. Álvaro também era um aluno exemplar, orgulho da universidade, e já estava se aventurando no mundo profissional, criando seu próprio negócio de reparo de dispositivos eletrônicos. Apesar da inveja das amigas de Silvia, Álvaro permaneceu fiel a ela. Álvaro, proveniente de uma família abastada, era considerado um bom partido por muitas, mas ele só tinha olhos para Silvia. As amigas de Silvia a subestimavam, não entendendo o que ele via nela. No entanto, para Álvaro, Silvia era mais bonita, encantado por seus olhos azuis e sua beleza única. Silvia foi morar com Álvaro no apartamento que ele alugara, e eles construíram uma vida juntos. Silvia, desejando independência dos pais, não entendia por que Álvaro gastava dinheiro em aluguel. Ele evitava a verdade, mencionando a complexidade da relação com sua mãe. No entanto, eles mantiveram o apartamento em perfeita ordem. Silvia aprendeu a cozinhar para agradar Álvaro, e ele a apresentou aos pais, apesar da frieza percebida, especialmente quando mencionou ser órfã. Juliana não gostou nada de Silvia, e isso ficou evidente porque não parava de humilhá-la. Frequentemente, ela trazia à tona o tema de sua ascendência desconhecida, enquanto Juliana sonhava em ter netos. Preocupava-se com a incerteza sobre se seriam bons e inteligentes, considerando a história de sua mãe. Juliana reprochava que o filho tinha a obrigação de sustentá-la, dar-lhe abrigo e comida, enquanto ela apenas se aproveitava. Esses comentários doíam muito na jovem. Ao chegar em casa após suportar os ataques da futura sogra, muitas vezes, Silvia se punha a chorar. Agora entendia por que seu namorado não morava com os pais, era muito difícil suportá-los. A mãe de Álvaro estava tão magoada que estava disposta a fazer qualquer coisa para separá-los. Silvia começou a se preocupar com seu relacionamento com Álvaro, temendo que não fosse funcionar por causa de seus pais, que eram contra ela. A única coisa que a mantinha em pé, eu diria, era a atitude de Álvaro, que sempre a defendia. Mais de uma vez teve que se opor à mãe dele, dizendo: "Deixe de usar esse tom ao falar com Silvia. Me envergonho do seu comportamento, mãe. Nos amamos e vamos nos casar, quer vocês queiram ou não. Fui eu quem escolheu a Silvia, então peço que a trate com respeito. Se não, cortarei todo o contato entre vocês e eu." O pai, ao ouvir isso, ficava furioso. "Olha só como ele fica", dizia Juliana. "E a festa de casamento vocês vão organizar com o dinheiro de vocês. E a sua bolsa de estudos, também vai usar. E como vão viver? Nós, seus pais, só queremos o melhor para você. Queremos ensinar o que é a vida, mas você é teimoso como uma mula. Não houve ninguém, exceto a Silvia, que é perfeita para você. Ela tenta brigar conosco, eu vejo isso claramente. Essas pessoas que saem do orfanato são astutas, desavergonhadas, aprendem essas coisas desde crianças. Essa moça cheirou dinheiro, e agora não há como tirá-la daqui." O casal estava tão cansado dessas disputas intermináveis e escândalos que, no final, teve que parar de falar com os pais de Álvaro e tentar se virar sozinhos. No entanto, sua sogra continuava ligando periodicamente, exigindo que seu filho deixasse Silvia, a pobre tola, e voltasse para casa. Mas Álvaro permaneceu firme, compreendendo que não podia ceder às manipulações de sua mãe. Silvia decidiu vender seu apartamento. De qualquer forma, não havia chance de viver em um lugar assim. Álvaro e ela aproveitaram esse dinheiro para iniciar o próprio negócio. Alugaram um local, compraram tudo o que precisavam para começar e realizaram uma modesta festa de casamento. Apenas seus melhores amigos compareceram, e todos se divertiram muito. Fizeram churrasco, foram à praia, fizeram uma fogueira e cantaram canções com um violão ao redor. Os recém-casados se amaram até o amanhecer, sendo verdadeiramente romântico, e ambos guardaram a lembrança desse dia como o melhor de suas vidas. No início, a vida matrimonial trouxe apenas problemas. Muitas vezes, mal tinham dinheiro, e precisavam abrir mão de muitas coisas para economizar.
Porém, não se desanimaram. Trabalharam com mais afinco após se formarem na universidade. Silvia não ficou em casa, trabalhou como contadora, mas sempre sonhou em abrir o próprio negócio. Naquela época, no entanto, não tinha dinheiro para isso. Os anos passaram voando como um único dia, e eles se tornaram muito unidos. Conseguiram comprar um carro de segunda mão, e agora Álvaro estava economizando para o pagamento inicial da hipoteca. Ambos sonhavam em comprar sua própria casa, mesmo que levassem anos para pagar. De repente, ofereceram a Álvaro uma posição tentadora como gerente de uma filial de uma empresa que vendia metais raros. O salário era bom, e as perspectivas eram excelentes. Ele decidiu arriscar, vendendo seu pequeno negócio de reparação e investindo o dinheiro em ações da empresa. Silvia não concordava e tentou fazer com que Álvaro mudasse de ideia. Querido, acho que não é bom ter tanta pressa. Por que vender a loja? Você deveria trabalhar por um tempo no novo lugar, ver como as coisas estão indo e depois decidir se vale a pena ou não. No entanto, Álvaro explicou emocionado, mas, Silvia, como você não entende? Agora tenho a oportunidade perfeita de mudar nossas vidas para melhor. Há muito tempo sonhava com um emprego assim. Por que perder tempo estudando na universidade se já calculei tudo? Vamos investir nosso dinheiro nisso, e no próximo ano tudo se pagará com folga. Compraremos um apartamento bonito no centro, é claro, e sairemos de férias para um lugar espetacular, como fazem as pessoas decentes. Acredite, minha querida, desde que sou estudante universitário, tenho um talento, sempre sei se um negócio é rentável ou não. E você sabe disso. A mulher estava acostumada a apoiar o marido em tudo e acabou se conformando com sua decisão, embora continuasse preocupada. Era como se tivessem pulado de um lugar muito alto em um precipício, e agora estivessem se dirigindo para ele. Caminhavam para o desconhecido, e logo aconteceu algo verdadeiramente importante. Silvia percebeu que estava grávida quando trouxe para casa uma imagem da ecografia com um pontinho que era seu bebê. Seu marido quase pulou de alegria, a felicidade de ambos era imensa. Aconteceu que Álvaro sonhava há muito tempo em ter filhos. Ele queria ter uma família grande. A partir daquele dia, ele começou a cuidar e proteger ainda mais sua esposa, e também começou a trabalhar muito mais. Agora, ele ficava no trabalho até tarde, fazia viagens de negócios intermináveis e muitas vezes não dormia o suficiente. O que ele queria era mostrar aos seus chefes o quanto valia, pois assim seria promovido mais rápido e continuaria avançando. No entanto, Silvia estava preocupada com seu marido. Ela percebia que a responsabilidade que ele tinha assumido estava sendo pesada. Ele parecia cada vez mais apagado, uma sombra do Álvaro que ela conhecia. Ele perdeu peso e tinha enormes olheiras devido ao cansaço. Ela tentou falar com ele, dizendo: amor, pare um pouco, você está se matando. Mas ele estava como que possuído, pensando em suas próprias coisas, sem querer compartilhar com ela, apenas respondendo brevemente: não se preocupe, querida. Houve alguns mal-entendidos no trabalho, mas logo tudo será resolvido. Como está nosso pequeno? Dá muitos chutinhos? Deixe-me ouvir. Mal posso esperar para vê-lo e tê-lo em meus braços. Você imagina como daremos passeios com o carrinho e o cobriremos de beijos. Infelizmente, Álvaro não teve a chance de conhecer sua filha. Ninguém poderia imaginar a tragédia que aconteceria com essa família. Naquela noite, tudo estava como de costume. Silvia esperava que seu marido voltasse do trabalho, arrumando a mesa e cuidando das tarefas domésticas. Contudo, uma hora se passou, depois outra, e seu marido ainda não havia chegado. Ela começou a ficar nervosa, ligou para ele, mas o telefone estava fora de cobertura. Ela saiu para o quintal algumas vezes, pensando que talvez se sentisse melhor lá fora, mas já era noite escura e seu marido não estava lá. Na manhã seguinte, ela recebeu uma ligação terrível, que soou como um tiro, como uma sentença. Álvaro tinha morrido de uma maneira realmente absurda. Seu corpo foi encontrado em um dos estacionamentos subterrâneos da empresa. Ele havia ligado o carro, mas, tão cansado como estava, adormeceu no volante e sufocou com os gases de escape. Era inacreditável. Ontem ele estava lá, mas hoje não estava mais, e não voltaria. Silvia não podia acreditar que o corpo que ela estava vendo era o de seu Álvaro. Ela começou a gritar descontroladamente.
Sua sogra repetia incessantemente: foi você quem o matou, e você sabe. É por sua culpa que meu filho morreu. Você o obrigou a trabalhar dia e noite, e ele adormeceu. Que você apodreça no inferno. O que fizemos de errado para ter você em nossas vidas? Sylvia só conseguia chorar e tapar os ouvidos com as mãos para não ouvir as maldições que a sogra dirigia a ela. Ela só pensava em como poderia dizer isso. Ela amava Álvaro e carregava seu filho no ventre. As pessoas diziam que a mãe do falecido havia perdido o juízo por causa da tragédia. Sylvia começou a se sentir realmente mal. Sua dor começou nas costas, depois passou para a barriga, e aos poucos ela começou a desmoronar no chão. Uma ambulância a levou diretamente do cemitério para o hospital. Ela teve que passar 3 semanas no departamento de maternidade, e foi um verdadeiro milagre que o bebê tenha sobrevivido. Sua sogra não a visitou uma única vez no hospital. Sylvia estava realmente zangada com ela. Ela percebeu que, após a morte de seu marido, não tinha mais ninguém próximo no mundo. Ela sabia que seus sogros a odiavam e nem tentavam esconder isso. Eles não tinham piedade dela nem de sua neta. Quando a viúva retornou para casa, teve que se preparar para outros desafios. Em primeiro lugar, entrou em contato com um detetive. Queria saber a verdade. Tinha certeza de que a morte de seu marido foi um assunto muito estranho. A investigação mostrou que a porta do lado do motorista estava trancada por fora, e a mesma chave de ignição daquele carro, que pertencia à empresa, não tinha nenhuma impressão digital, nem mesmo de Álvaro. Como poderia ser, se era ele quem estava dirigindo o carro? Então, quem o colocou em funcionamento? Ela havia pensado que enquanto estava no hospital, a polícia já teria resolvido o caso, mas foi informada com indiferença de que o caso estava encerrado, que era um acidente e não havia motivos para suspeitar o contrário. Parece que a investigação inicial não foi de forma alguma abrangente. Ela discordou e insistiu em uma investigação adicional, mas os policiais se livraram dela rapidamente, como se fosse alguém incômoda e irritante. Sylvia não conseguiu provar nada. Teve que aceitar tudo como estava e aprender a sobreviver por conta própria. Ela sentia medo dessa vida em que estava sozinha e ninguém se importava com ela. O dinheiro que seu marido havia economizado era suficiente para o funeral e para comprar coisas para seu futuro bebê, mas, uma vez que deu à luz, percebeu que não sabia com o que continuar vivendo. Foi muito difícil para ela quando saiu do hospital e não havia ninguém esperando por ela, enquanto outras jovens mães saíam acompanhadas de seus maridos, ou pelo menos de alguns familiares. Ela olhou ao redor pensando que talvez seus sogros tivessem percebido seus erros e viessem buscá-la. Ao perceber que ninguém a esperava, ela voltou sozinha e angustiada para seu apartamento alugado. Logo, descobriu que tinha mais um problema. Enquanto estava no hospital, não conseguiu pagar o aluguel a tempo, e também não tinha dinheiro para isso. O proprietário ficou furioso e ordenou que ela deixasse o apartamento. Aquele senhor não gostava da ideia de ter uma inquilina com problemas, especialmente uma que acabara de ter um bebê. Sylvia e sua filha recém-nascida foram forçadas a se mudar do apartamento alugado. A única coisa que a mulher pôde fazer, não sem dificuldade, foi convencer o proprietário a permitir que deixasse suas coisas lá por enquanto. Ele concordou, dizendo que isso não impediria os novos inquilinos de ver a casa, mas advertiu que em alguns dias deveria levar todas as suas coisas, senão acabariam no lixão. Foi assim que a pobre viúva apareceu no limiar da casa de sua sogra. Não tinha muita esperança, mas pensou que talvez Dona Juliana, ao ver sua neta, pudesse se compadecer. Afinal, eram familiares. Além disso, sua casa era grande, perfeitamente conservada e havia espaço suficiente. No entanto, o coração da mulher, tão malvada e cruel, jamais se suavizou. Acabou expulsando sua nora, lançando maldições tanto para ela quanto para sua própria neta. Foi algo tão doloroso e humilhante que a jovem mãe, ao sair, ficou pensando como poderia haver tanto ódio em uma única pessoa. Sylvia lembrava-se vividamente da desesperação que a consumiu naquele dia. Para onde iria com seu bebê? Onde viveriam? Quase não tinha dinheiro. Então, foi à estação e simplesmente começou a andar de um lado para o outro. Estava à beira da loucura. Parecia uma alma penada, balançando sua filha que chorava, enxugando suas próprias lágrimas. E então, o pânico a tomou. Onde viveriam? O que fazer com Lola?
Talvez minha filha e eu não mereçamos viver. Quem nos quer aqui na terra, agora que Álvaro não está mais e, no céu, com certeza nos encontraremos e seremos tão felizes quanto antes. Passaram-se 2 horas enquanto as pessoas iam e vinham, e ninguém notava a jovem mãe. Parecia que estavam esperando por alguém, algo muito comum. Então, uma senhora mais velha, que vendia cogumelos na mesma estação, a chamou. Está acontecendo algo, querida? Precisa de ajuda? Porque você não parece bem. Para onde quer ir? Estou surpresa, pois os trens passam, mas você ainda está aqui. Silvia se assustou e pareceu voltar à realidade. Sentou-se ao lado da senhora idosa e chorou abertamente. Contou que não precisava ir a lugar algum, que achava que sua vida havia acabado para sempre. Seu marido tinha morrido, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ficou sozinha com uma filha recém-nascida, foi pedir à sua sogra para deixá-la ficar em sua casa e foi expulsa. Diga-me, o que devo fazer? Ninguém precisa de nós, a minha filha e eu. Será que vale a pena continuarmos vivendo? Disse Silvia à senhora. A idosa suspirou e, enquanto recolhia sua mercadoria, disse: Minha filha, você não sabe o que está dizendo. Parece que não teme o castigo de Deus. Olhe, você pode fazer o que quiser com sua vida, mas e o seu bebê? Qual é a culpa dela? E tenha em mente que é um pecado enorme. Eu entendo sua dor. Um dia, eu também perdi alguém muito querido, sei como é. Mas você não deve desistir, deve lutar. Não por você, mas para que sua filha prossiga. Sempre haverá uma solução. Ainda é jovem, tem toda a vida pela frente, e já fala em morrer, Silvia. Ela riu histericamente. Muito bem, então me diga qual é a solução. Estou em um beco sem saída. Tenho que ficar na rua, pedir esmola, dormir em um abrigo para pessoas sem teto? Prefiro me jogar sob as rodas de um carro a condenar minha filha a uma vida assim. Minha sogra me trata como se fosse uma praga, e parece que não quer saber da sua neta para nada. Não tenho para onde ir, estou completamente perdida e sozinha. A idosa percebeu que Silvia era uma mulher decente, bem vestida, parecia não ser uma ladra nem uma trapaceira. Apenas estava passando por uma situação difícil. Qualquer um pode sofrer uma tragédia. Ninguém tem uma vida tranquila garantida, e ela estava tão desesperada que, talvez, chegasse a se suicidar. Então, a idosa decidiu e disse que tinha um quarto para alugar, pois seus inquilinos haviam saído alguns dias atrás. Claro, não era nenhuma maravilha, mas pelo menos tinha aquecimento e um teto. Não pediria muito por ele, o que cobrava de aluguel não era para ela, era doado a um orfanato. Disse que sabia muito bem o que era ser órfã. Aquela que havia testemunhado muitos destinos quebrados de crianças e, nos fins de semana, aproveitava para vender coisas na estação, apresentou-se como Glória e perguntou o nome de Silvia. Silvia olhou surpresa, não podia deixar de agradecer o gesto da senhora. Contou que se chamava Silvia, e sua filha se chamava Lola, revelando um medo imenso de ficar na rua. Especialmente agora que estava escurecendo. Foi assim que Silvia passou a morar com Dona Glória e transferiu suas coisas do apartamento para a casa. Seu novo quarto era pequeno, mas muito acolhedor e limpo. Logo, as duas mulheres se deram bem e, ao longo dos anos, tornaram-se melhores amigas. Gostavam de cozinhar juntas, tomar café e conversar na mesma cozinha, enquanto a dona se oferecia para cuidar do bebê enquanto Silvia saía para trabalhar. Compartilharam a alegria quando a criança teve seu primeiro dente e também quando deu seus primeiros passos e aprendeu a correr. Lola corria o mais rápido que podia para os braços de Dona Glória, abraçava e beijava, considerando-a sua própria avó. O coração da idosa solitária derretia quando ela abraçava a menina e dizia o quanto a amava. Com o tempo, quando a dor da perda diminuiu um pouco, Silvia finalmente encontrou forças para revisar as coisas de Álvaro. O que viu a surpreendeu. No início, nem prestou atenção na pasta de couro empoeirada com alguns papéis dentro, afinal, o que poderia importar agora? No entanto, ao recordar a estranha e suspeita morte de seu marido, mudou de ideia e mergulhou na leitura. Foi então que ficou impactada pela verdade. O que encontrou era um relatório sobre fraude por parte da direção da empresa em que Álvaro trabalhava. Descobriu que os gerentes estavam envolvidos em atividades ilegais, vendendo parte da carga para pessoas externas à empresa, caracterizando o roubo. Os metais raros valiam muito dinheiro,
e estava claro que o dono da empresa não estava ciente dessas fraudes. Por outro lado, Álvaro, que percebera tudo, provavelmente teve que pagar por isso. Entre os recibos, Silvia encontrou uma caderneta contendo notas e coordenadas que ela não entendia. Julgando pela data, era um dia antes de ele morrer. Foi então que Silvia soube que seu marido estava deprimido antes de morrer, pois já sabia que seus superiores o envolveriam em algo sujo e que era improvável que saísse vivo da situação. Naquele dia, tomou a trágica decisão de esconder parte da mercadoria, marcando-a com códigos que deixaria anotados na caderneta. O que não levou em consideração foi que os criminosos, que também não eram tolos, estavam observando cada funcionário há muito tempo. Quando perceberam que parte da carga roubada nunca chegou aos destinatários, entraram em contato com Álvaro, subornaram o detetive para impedi-lo de chegar ao fundo do caso e descobrir a verdade. Não foi por acaso que os policiais se mostraram tão sinceros ao consolar a viúva. Silvia decidiu não perder tempo e levou tudo o que encontrou ao dono da empresa. Contou-lhe tudo, entregou as provas incriminatórias e expressou baixinho que esperava que esses canalhas pagassem pelo que fizeram. O homem, sem hesitar, disse que não podia acreditar que essas coisas aconteciam diante de seus olhos, e que Álvaro era um homem maravilhoso e um funcionário como poucos. Sabino iniciou uma investigação, exigiu que o caso fosse reaberto, e toda a rede criminosa da empresa recebeu uma sentença severa. Além disso, as notas ininteligíveis de seu marido para Silvia resultaram ser as coordenadas de parte da carga que Álvaro conseguiu esconder e, assim, salvar. Ia contar tudo ao dono, mas não teve tempo. Sabino estava grato a Silvia e lhe pagou uma quantia significativa como recompensa. Como Silvia não tinha pressa em gastar esse dinheiro, o depositou no banco, esperando que, após a investigação esclarecer tudo e os assassinos serem presos, sua sogra mudasse de ideia e a chamasse, ou pelo menos se animasse a visitar Lola, que era sua própria neta. Mas não foi o que aconteceu. Dona Juliana continuava odiando Silvia e não queria dar ouvidos a ninguém. Para Silvia, moralmente, era algo muito difícil, pois não conseguia entender como sua sogra podia detestá-la. A resposta que recebia era o silêncio. Pouco a pouco, a vida de Silvia começou a melhorar. Sua filha foi para a creche, e ela conseguiu um bom emprego como contadora em uma empresa de transporte de mercadorias. Com a ajuda de Dona Glória, agora Silvia podia dedicar mais tempo à sua vida profissional. Decidiu que alcançaria tudo sozinha para irritar seus inimigos, porque não ia se afundar, mas criaria sua filha e lhe daria a melhor educação possível. Com o trabalho árduo e minucioso, logo obteve resultados. Alguns anos depois, Silvia ocupou o cargo de assistente do chefe, e quando ele decidiu mudar sua família para outro país, nem hesitou em deixar que Silvia dirigisse a empresa. Foi então que ela pôde dar uso ao dinheiro que vinha economizando nos últimos anos. Ela descobriu que era uma quantia tão grande que lhe permitiu comprar metade da empresa e se tornar sua coproprietária legal. O dono confiava nela, sabendo que era uma pessoa honesta. Além disso, Silvia tinha visão para os negócios e um caráter forte, então não apenas conseguiu manter a empresa à tona, mas também desenvolveu seu próprio negócio. Ela comprou um apartamento de 3 quartos no centro da cidade, como Álvaro e ela haviam sonhado há anos. Aprendeu a dirigir e comprou um bom carro. A mulher já considerava Dona Glória como parte da família e insistiu que se mudassem para viver na nova casa juntas. A filha cresceu sendo uma criança aplicada e inteligente, e os estudos iam bem. Ao se formar no ensino médio, ela quis cursar medicina e foi aceita em uma universidade. Desde pequena, sonhava em ser médica. Silvia percebeu que já estava completando 43 anos. Não se casou novamente e não conseguiu se apaixonar por mais ninguém depois de Álvaro, que permaneceu em seu coração para sempre. Silvia mandou colocar um belo monumento em sua sepultura e ia frequentemente ao cemitério, ficando por longos períodos sentada em um banco ao lado, contando a seu marido como tudo estava indo. Sentia que, lá no céu, ele podia ouvi-la, escutá-la e ficar feliz pela filha e por ela. Silvia também cuidava muito de Dona Glória, sempre lembrando a quem devia a vida que alcançou e quem a ajudou nos momentos mais difíceis. Os anos passaram e a idosa envelheceu, tudo ficava mais difícil para ela. Reclamava constantemente das dores, mas Silvia estava sempre atenta, comprando medicamentos e vitaminas. Durante os anos em que viveram juntas, a sogra de Silvia nunca se incomodou em visitar a neta, nem uma vez. Nunca a chamou e nem sabia como Silvia vivia. Isso a deixava muito irritada,
a considerando uma mulher insensível e cruel. Finalmente, um dia, Silvia viu a pobre mendiga na padaria e percebeu que era sua sogra. Seu primeiro pensamento foi: veja só o destino. Na época Dona Juliana, ela insistiu em pensar que eu não era uma pessoa, me recriminou por ser órfã, mas agora ela mesma estava pedindo dinheiro para o pão. Talvez agora ela compreenda como tratou mal a família do próprio filho. Silvia não tinha o hábito de guardar tudo para si, especialmente porque esse encontro inesperado com sua sogra a impactou de verdade, despertando lembranças desagradáveis em sua alma. Ao chegar em casa e depois de jantar com sua família, contou tudo. Podem imaginar, no início nem a reconheci, pensei que fosse uma mendiga, mas depois chamou minha atenção o colar que ela usava, aquela joia familiar da qual nunca se separou. Está claro que Dona Juliana vive na pobreza se falta dinheiro para comprar o pão, mas devo sentir pena por ela? Ah, isso não. Ou será que ela sentiu pena de nós alguma vez? Ela nos insultou, disse muitas coisas desagradáveis, e se não fosse por você, Dona Glória, Lola e eu não estaríamos mais neste mundo. Nós amamos muito, e essa senhora não me inspira pena alguma. Lola perguntou discretamente: então, hoje você encontrou minha avó biológica? Que curioso! E como é saber que me pareço com ela? Quando poderíamos voltar a vê-la, mamãe? Gostaria de conhecê-la. De repente, Silvia ficou irritada. Perguntou por que ela queria conhecê-la, com tudo o que ela tinha feito para vê-la sofrer. Não imaginaria, de forma alguma, procurá-la. Então, Lola exclamou: mamãe, essas coisas não se fazem assim. Você mesma sempre me disse que precisamos saber perdoar, ajudar as pessoas, e olhe o que você faz. Talvez não faça sentido que ela e você façam as pazes, mas talvez ela precise de ajuda. Silvia ficou em silêncio, e a vontade de comer desapareceu completamente. Pensou que sua filha estaria ao seu lado, mas tudo acabou sendo completamente diferente. Dona Glória guardou silêncio por um longo tempo, suspirou e disse em voz baixa: eu te compreendo melhor do que ninguém, Silvia, e você está certa em tudo. Mas há algo que eu gostaria de te contar. Eu também não sou uma santa, não se engane, e nem sempre estive sozinha. Também tinha uma filha, Marisa. A adorava muito, mas não vivíamos bem. Enquanto ela sonhava em ter brinquedos caros, roupas bonitas e um telefone novo, aos 16 anos ela se juntou a más companhias, abandonou os estudos e começou a me roubar para comprar drogas. Eu era ingênua e nunca me informei sobre o que era essa dependência. Eu apenas a repreendia, brigava frequentemente, me envergonhava muito de ter uma filha tão complicada. E então, um dia, tivemos uma briga muito forte. Eu a insultei, estava convencida de que se ela se comportava assim, era para me irritar. E então, ela saiu de casa, foi embora com seus amigos, e nunca mais a vi viva. Minha filha morreu naquela mesma noite de uma overdose. Se soubesse o quanto me arrependi ao longo desses anos de não tê-la abraçado mais vezes, de não ter tentado ajudá-la, de não ter compreendido o que ela sentia. Quem teria pensado naquele dia que a estava vendo pela última vez? Porque terminei a insultando. Claro, depende de você se vai querer voltar a ver sua sogra ou não, mas tenho certeza de que todos cometemos erros e nos equivocamos. E também, todos temos direito a ser perdoados. Mas, seja qual for sua decisão, a neta tem o direito de ver a avó. Silvia passou a noite toda dando voltas, sem dormir. Pensava, lembrava, e de manhã cedo voltou àquela confeitaria. Com a esperança de ver sua sogra. Por que fez isso, ela não sabia, nem ela mesma. Só queria olhar nos olhos dela e falar. A mulher esperou por mais de uma hora, mas a idosa não apareceu. Então, Silvia foi até a casa da sua sogra, bateu à porta, mas foram outros que abriram e disseram que a casa havia sido vendida há muitos anos, e não sabiam o que havia acontecido com os antigos donos. Então, Silvia ficou realmente preocupada. Como assim? Afinal, os pais de Álvaro tinham uma casa muito boa, nunca foram pobres. O que poderia ter acontecido, pois sua sogra se transformou de repente em uma mendiga. Silvia passou outra semana indo de vez em quando às portas da confeitaria para ver se ela estava lá, Dona Juliana. Até que um dia finalmente a viu novamente. Aproximou-se um pouco mais, e realmente era ela, embora muito mais velha. Não restava vestígio de sua antiga soberba e arrogância.
Só havia desesperança e resignação em seus olhos. Silvia suspirou, o coração batendo rápido, mas já havia tomado a decisão. Aproximou-se da idosa sem pensar duas vezes, a cumprimentou, e a idosa olhou surpresa para a empresária por alguns segundos, depois disse: Silvia, é você? Meu Deus, nunca teria te reconhecido. Como você está bonita. Fico feliz em te ver. Eu, bem, ai, Deus, é difícil falar sobre isso, mas tenho sentido muito remorso, uma culpa que não me deixa viver em paz. Me dei conta tarde demais do quanto arruinei sua vida. Me perdoa, filha. A idosa cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar, um choro sincero, verdadeiro. Silvia acreditou verdadeiramente no arrependimento de sua sogra e, em voz baixa, perguntou onde ela morava agora. Pois tinha ido à sua casa, mas quem abriu a porta foram pessoas que ela não conhecia. Juliana respondeu com tristeza que era uma longa história, mas a convidou para ir à sua casa tomar um café e conversar tranquilamente. Se não quisesse fazer isso, entendia perfeitamente, pois imaginava que ainda a odiava e não faltavam razões para isso. Silvia pegou na mão dela, disse que tinha vindo de carro, e só precisava dizer para onde ir. Quando Dona Juliana levou sua nora a um pequeno quarto em uma casa de blocos velha e mal cuidada, Silvia ficou horrorizada. Imediatamente lembrou do quarto que lhe deram quando saiu do orfanato. Também havia vizinhos bêbados, um cheiro persistente de álcool e baratas por toda parte. Mas o quarto estava limpo. Sua sogra o mantinha bem arrumado. A dona colocou a cafeteira e sentaram-se à mesa. Lembra como vivíamos, Ricardo e eu? Nunca nos faltou nada. Eu estava tão acostumada a essa vida despreocupada que pensei que seria sempre assim. Mas depois da morte de Álvaro, achei que estava ficando louca. Não conseguia me livrar da ideia de que ele morreu por sua culpa. Não conseguia acreditar que ele teve uma morte tão ridícula. Quando as expulsei de casa, Ricardo ficou me lembrando disso por muito tempo. Começamos a discutir frequentemente. Eu não o entendia, e ele pedia para eu tomar em razão. Mas eu estava errada. Era como se estivesse possuída por um demônio. O ódio me deixou cega. Meu marido estava tão preocupado que ficou gravemente doente. Um dia, o coração falhou e, depois de mais exames, deram um diagnóstico terrível. Que doença cruel e repugnante é esta? Tive que vender a casa, pois a quimioterapia e as cirurgias custavam muito dinheiro. Mudamos para este apartamento minúsculo. Meu marido lutou contra a doença por 5 anos, mas acabou morrendo em meus braços. Ele nunca me perdoou por ter expulsado nossa própria neta de casa. E então, fiquei completamente sozinha. Minha pensão é muito escassa, mal dá para comprar remédios. Tento economizar em tudo. Compro apenas o essencial: pão, leite, batatas, e às vezes nem tenho para isso. E também não tenho vontade de viver, só depois de perder todos os meus entes queridos pude voltar à razão e perceber o que fiz. Afastei meu filho, não quis reconhecer minha neta, e com meu comportamento levei meu marido à sepultura. Sou um monstro. Muitas vezes sonho com Álvaro. Você sabe, ele me olha com reprovação e repete o tempo todo: mamãe, como você pôde fazer o que fez? E me sinto tão mal, tenho tanta vergonha. Mas agora, já me arrependi do que fiz e me sinto um pouco mais tranquila. Silvia estava chocada. Era como se diante dela estivesse uma mulher completamente diferente da que conhecia. Não havia mais raiva ou ódio nela. Até seus olhos haviam mudado. Estava claro que sua sogra se arrependia sinceramente. Enquanto isso, timidamente, ela perguntou como estava sua neta, como se chamava. Certamente ela já era uma adulta. Silvia sorriu com amargura, contou sobre seu trabalho, sobre Lola, e depois acrescentou com tristeza: mas não me casei novamente. Não consigo deixar de amar Álvaro. Não há lugar em meu coração para mais ninguém. Também sonho frequentemente com ele, recebendo abraços e beijos com toda sua ternura. Vivo exclusivamente para minha única filha. Sabe, Dona Juliana. É possível que, se não tivesse passado por tantas desgraças como passei, se você não me tivesse expulsado naquele dia, nunca teria alcançado nada em minha vida. Claro que, no momento mais difícil, uma senhora, Dona Glória, me ajudou muito. Mas depois, quando me senti melhor, decidi lutar por minha vida.
Disse a mim mesma que minha filha não passaria por privações e no final, realizei todos os meus sonhos. Afinal, só temos uma vida. Não teremos outra. É preciso saber fazer cada coisa no seu tempo. Você me fez muito mal, é verdade. Quando a encontrei na confeitaria naquele dia, nem quis falar com você, sinceramente. Mas minha filha acabou sendo mais madura que eu, disse que tinha muita vontade de conhecer a avó. Se isso lhe parecer bem, amanhã, posso trazê-la aqui para que a conheça. Passei muito tempo pensando no que ela me disse, percebi que todos podemos cometer erros e todos devemos ter a oportunidade de corrigi-los. Não sabia se nossa conversa seria possível ou não, mas agora vejo que está falando comigo sinceramente, e acredito em você. Afinal, você e eu, Dona Juliana, somos família. Precisamos nos perdoar, ser amigas, nos ajudar mutuamente, e não brigar. As mulheres se abraçaram fortemente. Dona Juliana chorou e acariciou os ombros de sua nora, agradecendo por encontrar a força e a sabedoria necessárias para perdoar aquela idosa tão perdida. Nem podia imaginar o quão bem se sentia agora. Era como se tivesse tirado um peso enorme de cima dela. Também disse o quão feliz ficaria em conhecer finalmente sua neta. Talvez pudessem começar de novo, ser uma família. Quanta vontade tinha de que isso acontecesse. Realmente tinha medo de envelhecer sozinha. Curiosamente, depois de falar com sua sogra, Silvia também se sentiu muito melhor. A raiva e a ira que a consumiram durante todo esse tempo começaram a diminuir, e a harmonia e a calma começaram a substituí-las. No dia seguinte, após o trabalho, levou Lola para a casa da avó, e pelo caminho compraram coisas para comer e um bolo. Quando Juliana viu sua neta tão bonita, só exclamou sobre a beleza dela. Sua neta era uma cópia do pai, tinha os mesmos olhos e a mesma cor de cabelo. Lola secou as lágrimas do rosto da avó e sussurrou em seu ouvido que não a culpava. Todas as brigas com sua mãe não a afetavam. Ela era sua avó, ponto final. Também perguntou se tinha fotos do pai. Não tinha visto muitas, mas sua mãe falava muito dele, e ela ainda o amava. Dona Juliana ficou nervosa, foi até um armário empoeirado e pegou um álbum. Começou a mostrar fotos de quando Álvaro era pequeno, mostrou também seu falecido avô Ricardo, que infelizmente já não estava com eles. Mostrou seus pais quando se casaram, seu filho tinha deixado aquela foto como lembrança. Eles não foram ao casamento, e a culpa foi dela. Dona Juliana voltou a chorar com amargura, estava muito envergonhada diante de sua neta, pois não tinha do que se orgulhar. Só causou dor à sua família. Mas Lola compreendeu o que ela sentia e a animou, dizendo que eram coisas do passado e que não deveria se preocupar com isso. Também a convidou para irem juntas visitar o túmulo de seu pai. A idosa não parava de admirar sua neta, surpreendida por sua sabedoria e bondade. Agradeceu a sua mãe por tê-la criado, pois era uma pessoa maravilhosa. E, é claro, visitariam seu pai. Há muito tempo queria pedir desculpas a seu filho, mas até agora não tinha tido coragem. A partir desse dia, Lola começou a cuidar de sua avó, visitando-a quase todos os dias, trazendo comida e presentes. Como ela ia ser médica, insistiu que fizessem um exame completo e depois ajudou no tratamento das doenças cardíacas. A menina sentia pena de sua avó porque detestava as condições insuportáveis em que ela vivia, com vizinhos barulhentos ao lado que não paravam de brigar. A idosa mal conseguia dormir e tinha medo de sair do apartamento. Então, a jovem insistiu para que a avó fosse morar com elas. No início, Silvia não concordou com essa decisão, porque, apesar de lutar contra isso, continuavam vindo à sua mente momentos desagradáveis do passado, e ela não estava certa se poderiam ou não se dar bem juntas. Mas aos poucos, ela entendeu que sua filha estava certa e que, na idade de Dona Juliana, era difícil viver em um lugar assim. Então, aceitou a decisão de Lola. Por sorte, sua sogra havia mudado muito ao longo dos anos, e logo se tornou amiga de Dona Glória, que tinha a mesma idade. Tinham muito que conversar sobre a cozinha, da roupa de malha ao jardim. Silvia pôde, aos poucos, conversar de maneira mais amena com sua sogra. Ela já tinha mais carinho por ela, e, claro, o medo de que armasse uma armadilha daquelas antigas, Dona Juliana, passou. Silvia e Lola frequentemente visitavam o túmulo de Álvaro. Toda vez que a idosa mãe chorava abraçando a foto de seu filho, ela se arrependia de como o tinha tratado e pedia perdão.
Estava muito feliz por ter agora uma família tão unida, onde todos se queriam de verdade. Acreditava que seu filho a ouviu, pois teve um sonho maravilhoso. Nele, Álvaro não a reprovava como antes, já ao contrário, sorria calorosamente e dizia: "Obrigado, mamãe. Agora estou tranquilo." A mulher acordou com um sorriso e logo percebeu que era um sinal. Álvaro não estava mais zangado com ela. Conseguiu fazer com que seu filho a perdoasse, e agora se sentia muito bem, orgulhosa de sua nora e neta. Queria dedicar o resto de sua vida somente a elas. Logo, na reunião familiar, decidiram vender o quarto de Dona Juliana e a casa de Dona Glória, que havia ficado vazia por muitos anos. Adicionaram uma quantia de dinheiro e compraram uma casa grande no campo. Decidiram deixar o apartamento para Lola. Quando todas se mudaram para a nova casa, a felicidade delas se tornou imensa. Lá, só se respirava liberdade. Adotaram um grande cachorro chamado Duque, e Lola resgatou um gatinho muito fofo chamado Tom da rua. Agora, se divertiam brincando com seus animais de estimação. As idosas, de forma inapropriada para a idade, começaram a plantar rosas no pátio e até fizeram uma pequena horta lá. O trabalho na horta as agradava tanto que parecia que a dor nas costas tinha desaparecido, e suas forças, pelo contrário, estavam aumentadas. Silvia adorava o momento do dia em que, após um dia agitado de trabalho, se sentava finalmente em um balanço pendurado, envolvida em uma manta quente, e aproveitava a paz e a tranquilidade. Tudo o que ela podia sonhar agora era que sua amada filha alcançasse o que havia planejado, que suas queridas avós vivessem mais tempo e que sua alma permanecesse tão despreocupada como naquele momento. Muitas vezes, pensava na felicidade que Álvaro teria ao ver que todos viviam bem e em paz, sem brigas ou escândalos. Frequentemente, nas famílias, as pessoas mais próximas, que deveriam se amar, tornam-se os piores inimigos, se odeiam e tornam a vida de todos insuportável. Mas para que haja harmonia na família, a única coisa necessária é que alguém dê o primeiro passo, admita seus erros e tente melhorar o relacionamento entre os membros da família. Devemos saber perdoar e pedir perdão, sem nos julgarmos demais. Que bom que nossas protagonistas encontraram a força para consertar tudo. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.